Bom, pessoal, estamos aqui novamente, né? O pessoal já estava me cobrando dos meus podcasts aqui que estão demorando para sair, mas eu tenho uma surpresa muito boa para você. Tem um convidado super, super especial, o meu amigo Fadi Hanna, né? Fadi é Sales Enablement Leader da América Latina para Salesforce. Olha só, né? Que nome, hein? Hein, Fadi? Puxa, né? Botar isso lá no LinkedIn, né? Bacana. Vai valer muito, né, Fadi? O Fadi é um grande amigo, um velho conhecido, e nossas carreiras até se cruzaram de uma forma bem interessante. Ele vai contar um pouquinho aí para vocês. Mas, basicamente, o grande objetivo do nosso papo é explorar um pouco essa nova carreira, né, de Sales Enablement, né? Ah, porque já se fala há alguns anos, mas muita gente não sabe nem direito o que que é, né? Tem gente já botando Sales Enablement Specialist, né, nos seus currículos, né, mas não vai ideia do que isso significa. Verdade. Então, a gente vai contar um pouco da trajetória profissional do Fadi, ele vai contar um pouco, né, desse desafio que é tocar uma área dessas, as transformações, né, que essa área passou na própria Salesforce, né, tem algumas tendências bem interessantes que vão ser replicadas aí, já estão sendo replicadas em diversas empresas. Então, vai ser uma troca de experiências bem legal e sempre um papo descontraído, né? A gente vai saindo aqui um pouco, às vezes, do roteiro, vai conversando um pouquinho sobre uma coisa ou outra conforme a conversa for avançando. Legal? Padi, novamente, não posso te agradecer mais, né? Obrigado pela essa oportunidade de a gente estar junto aqui no podcast da Sandler aqui do Brasil, How to Succeed do Brasil, né? E, como eu já te disse, é uma honra ter você aqui com a gente e queria ouvir um pouquinho de você, né? Bem-vindo. Me conta um pouco aí de você, do teu cargo, da tua história, um pouco da tua carreira, para o pessoal contextualizar a nossa conversa. Maravilha. Bom, obrigado, Carlos, pelo convite. Estou, de novo, honrado em participar desse podcast com você e honrado em dividir minha experiência com todos aqui. Bom, minha carreira, de linha geral. Eu tive uma formação técnica, uma formação de tecnologia e ciência da computação, e com essa carreira começou lá atrás, na T-Systems, e depois eu fui para o Fleury de Medicina Diagnóstica, que foi uma escola fundamental. Imagina, imagina. Ali eu me formei gestor de pessoas, ali eu tive todo o contato com, definitivo, né, com gestão de projetos, gestão de pessoas, e foi um maior momento de crescimento profissional, em termos de período de tempo e trajetória que eu tive na minha carreira. Foi realmente bastante significativo, eu lembro com muito carinho dessa fase. Dali, eu fui, logo depois que o Fleury fez ali os IPOs e tal, eu tive a oportunidade de ir para a Microsoft em vendas. E aí, Carlos, sabe o que é o mais interessante? Até esse momento eu não queria ser vendedor de jeito nenhum na minha vida. Tinha quase certeza. Porque eu sempre digo, ó, normalmente você não escolhe vendas, vendas é que te escolhe, entendeu? Assim, essa é a carreira da maioria, e principalmente tecnologia, né? Porque você tem que ter uma base técnica boa, então é quase que inevitável. Obrigado por você ter comentado isso. Legal, e foi isso mesmo. Eu não queria falar, poxa, pressão, vendas, tal. Aí eu tinha um grande amigo meu, tenho um grande amigo meu, Wilton, foi excelente vendedor ali na Simpress, que é uma empresa até hoje. Quem conhece a Cipressa? O Wilton me atendia como Fleury, né? Uhum. Como IT, outsourcing de data center, e a gente conversando numa das situações, eu falei desse convite da Microsoft, que eu estava em dúvida. Ele falou assim: Fad, você cuida de integração com os hospitais maiores do Brasil, né? Do Fleury, naquela época, o serviço que era prestado e ainda é, o Sírio-Libanês, Samaritano, era uma pressão na TI, claro, Eu lembro. né? Às vezes não é problema. Chegou a ligar diretor do hospital direto para mim, para falar, olha, estou aqui sem resultado de exame, estou atrasando. Esse Fad já é tão forte essa pressão que você recebe, você acha que vai ser pior onde uma pressão de vendas? E você vai gostar, porque você é um excelente vendedor. Eu falei, que eu sou vendedor nada, eu sou um gestor. Ele falou, Fad, todo mundo vende.
Aí quando ele falou isso, caiu a chave. Ele falou assim, você começou a se vender para sua namorada quando você teve, para sua esposa quando ela quis casar com você. A gente se vende o tempo todo na vida, em vários momentos, mas uma forma de se colocar e de se valorizar. Vender é isso. Ele falou isso, eu falei, caramba, Ailton, eu vou pensar. Mas ele não te falou assim que tem o lado muito positivo em vendas, são as remunerações, também não chegou a te dizer isso. Não é, claro que Lá vai lá aí no teu cargo de TI. não. Você Não. vai bater aqui. Queria, Sim, né? devia ter um certo humor ali nele escondido, revelado. Ah, claro. Dele, Uma certa ironia, né, pai? certamente, mas foi um fato que eu falei, quer saber, eu queria uma mudança, eu estava já há 6 anos e pouco no Fleury, eu falei, bom, vou aceitar. Mudei para a Microsoft. Eu vou te falar que os primeiros 6 meses doeu. Doeu porque uma coisa era fazer um business case bem estruturado para aprovar um orçamento, para fazer um avanço na TI, um outsourcing, uma reforma de data center, um upgrade, etc. Outra coisa era eu fazer isso com os olhos do CIO que queria comprar. E aí, muito CIO, essa era a grande vantagem que a Microsoft viu em mim no momento, era ele não, muitos CIOs não tinham um preparo até administrativo e financeiro e de estatística para poder montar o seu Entende? business case para ter suas aprovações Uhum. dos projetos que dariam resultados para suas empresas onde eles trabalhavam. Então, eu comecei assim. 6 meses depois, Carlo, eu peguei um gosto pela coisa e eu lembro da adrenalina do meu segundo fechamento mesmo de quarter e fechamento de ano. Rapaz, o primeiro fechamento de ano fiscal, eu me vi com o trânsito parado na Berrine, recebendo um contrato de um cliente que a Brasoftware foi entregar, mas era as últimas horas do ano fiscal. Eu corri, desci, o prédio da Microsoft na época era ali, perto da Estaiada. Eu desci e peguei num táxi esse contrato da mão do account executive da Brasoftware e corri para o prédio para escanear Vai aquilo. registrar o contrato ainda antes do. Uma felicidade, né? Os primeiros milhões de dólares ali para fechar o ano fiscal. Então, essa adrenalina, nunca mais eu tive vontade de não tê-la, né? Todo ano. E continuei em vendas de um jeito ou de outro esse tempo todo. E hoje, Foi mordido pelo bicho durante os das anos, né? vendas. Na Microsoft, eu vim para Salesforce, que posso te dizer que é o melhor emprego que eu já tive até hoje. Pô, que legal. E foi um belo desafio também, né? Porque você estava, quando você saiu da Microsoft, você estava cuidando dos parceiros, principalmente, ou não? E agora aqui você ia ser, né? Você ia cuidar dos vendedores, né? Eu quase uso uma outra palavra para dizer cuidar dos vendedores, né? Mas eu acho que não pode se falar. E aí, como é que foi essa mudança para cuidar de Sales Enablement? E você sabia o que que era Sales Enablement quando você entrou no... Eu não sabia o que era Sales Enablement até receber a vaga, né? Também da Salesforce, que tinha esse título. E a Microsoft eu tive também outra sorte. Poxa, eu tive muitas sortes na vida, não posso me queixar de nada. Além de começar em vendas, depois, tudo que aquilo que me veio, pô, esse cara é bom, é um pouco diferente nisso. Quer fazer mais isso? Quer fazer mais aquilo? Então eu virei Sales Excellence lá, que é justamente dar suporte e condições e pista para os vendedores performarem mais. Porque eu comecei a fazer isso para mim mesmo, depois para o time que eu estava, e falaram, olha, Aí foi vamos ampliando. expandir isso, lá na área de enterprise aqui no Brasil. E dentro das minhas responsabilidades, existe uma coisa chamada Readiness. E, pelo menos naquela época, o período que eu estive lá, Readiness era bastante compartimentado em treinamento self-service online. Não é, Hum. pouca coisa era ativa e ao vivo, né? Presencial. Mais um coaching, assim, algumas coisas. E era bastante efetivo, não é porque era online que não era efetivo, era muito efetivo, aliás. E, então era uma das minhas responsabilidades. Fora isso, tinha toda a gestão de programas, strategy, né? E compliance ali, tinha um guarda-chuva. Eu fiz isso bem para o Brasil e recebi um convite para ir para cuidar disso, não mais enterprise, mas para a América Latina em small and medium and partners, que é assim que a Microsoft funciona, pelo menos funcionava.
Small and medium, Partners é ligada em SMB, né? E aí eu fui focar bem em partners nessa época. E é todo um outro estágio do processo de venda. Eles estão ali, né, tanto no embrionário quanto depois para o fechamento, né? Nos leads até o closing, e mais depois no closing. Então, e claro, envolvia muito o processo da Microsoft nisso, que era bem específico. Claro, quando fui mudar para Salesforce, um, eu já tinha. A Microsoft é uma empresa muito mais antiga que a Salesforce. Então, ela tinha uma maturidade de processos que muitas vezes até jogava contra ela, né? Para algumas coisas poderem ser executadas. Jogando contra o cliente, muitas vezes. Exatamente. O pace era aquele, era mundial, era global, porque era muito maduro, né? A Salesforce, ela já é uma empresa que eu explico para quem entra lá hoje, é uma empresa adolescente, né? A gente tem aquele corpo de homem, de adulto, homem não, né? Corpo de adulto, ah, e ainda meio desengonçado por algumas atividades internas. Mas, por outro lado, por velocidade muito grande. jovem, ela dá muito espaço para o talento individual aparecer. E todas as correções de processo são rapidamente suprimidas pelo talento, o que dispara essa coisa de enablement de uma forma muito visceral, porque preparar as pessoas e mantê-las preparadas é the way to go, é a forma de agir da Salesforce desde que ela foi fundada em 2000. Então, essa mudança, para mim, foi o primeiro que eu fui feliz fazendo a parte que eu mais gostava dos Sales Excellence, que era a parte de capacitação, né? Que era o foco disso, era o enablement. E a segunda parte foi, é uma empresa que se baseia tanto mais no talento, até para suprimir um ou outro processo que pode não estar tão bem azeitado, até porque ela é muito rápida em mudanças, né, e em progresso, né, evolução, que me encantou. Só que, então, para eu chegar e não dar uma de general ou de aquela coisa mais carrancuda que eu fui notar que era mais carrancuda quando eu comecei a comparar o que eu tinha na Microsoft com o que eu tinha na Salesforce, eu precisei de uma adaptação também mental, de mindset, falar, bom, né, e é um outro estágio, sei lá, lembra o que era a Microsoft talvez nos anos 90, né? É um outro momento, e é interessante que esses 4 anos que eu tô lá, a gente vê esses passinhos até sendo meio dados na direção do que virou depois a Microsoft. É meio interessante você observar, ser testemunho desse Esse amadurecimento, movimento. principalmente dos É, processos, e até mesmo assim um direcionamento mais claro, né? Flexibilidade a empresa vai crescendo, a flexibilidade né, ficando um exato, pouquinho mais sentida, né? exatamente. Então foi esse a principal mudança, né? E os parceiros me enlouqueciam também, para ser honesto, né? Quando você fala com parceiro, você não está embaixo do mesmo teto corporativo. Sim, 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 Você não sim. você não consegue nem ter um mínimo de, às vezes, de governança, de controle, de mindset dentro de uma empresa. Você imagina Não que você parceiro. vai com parceiros de 1000 segmentos diferentes, tem toda a variedade, toda a diversidade, vamos falar assim, possível. E era de enlouquecer. Era bom para chuchu, era muito bom, mas era de enlouquecer também, viu? E ajuda o pessoal aí, acho que tem muita gente que é da nossa área, que vai assistir esse podcast aí, vai ouvir esse podcast também, mas tem muita gente que está em vendas, está em B2B, mas não está em organizações tão complexas, né? Você me ajuda a definir rapidamente o que seria Sales Enablement, para o pessoal pelo menos ter uma visão mais atualizada desse termo? Ajudo sim. É uma coisa que me incomodou até um pouco quando eu entrei na Salesforce aqui no Brasil, e principalmente porque eu sou o contato com o escritório do Brasil, né? Apesar de ser América Latina, é aqui a base onde eu tô baseado. Então, quando eu me apresentava, e eu não sei, eu lembro, tal, dentro do escritório da Salesforce, algumas pessoas falam, você é lá de treinamento. Não de contra treinamento, mas do jeito que eles colocavam, era uma coisa tão
mecânica, não soava com. Operacional, né? Não era Operacional, parecia que eu lia uma cartilha para alguém, né? Quer dizer, reservava a sala em hotel. é por aí. Eu vou me limitar a falar outros exemplos que, sim, por aí. Então, era uma coisa, Carlos, que eu falei, pera, eu me dei 2 meses. Eu entrei como diretor na área, eu tinha um time ali já, né, estabelecido, recebi um handover da minha antecessora, que foi para uma outra posição lá dentro mesmo. E eu falei, pera, eu vou me dar 2 meses para entender muito bem esse negócio aqui, o que que é Sales Enablement para cá. E aí eu me entendi, reposicionei a coisa toda, depois de um mês e pouco. E percebi que uh, Sales Enablement, Carlos, se puder resumir de forma bem simplista, é a soma de treinar, capacitar com change management. É você prover um conhecimento novo, um skill novo, ou reforçar algum que já existe, mas de forma a garantir que ele seja executado, que ele seja vivido, que ele seja um, absorvido, que ele seja realmente Principalmente incorporado. quando a estratégia, na empresa de tecnologia, as estratégias e lançamento de produtos, nichos, mercados, é muito dinâmico, né? Como é que isso chega lá na ponta da força de vendas, né? Tanto do ponto de vista de produto, de estratégia, né? Como vender, por que vender, para quem vender, né? Esse é um papel super, super importante e estratégico, né? E concordo com você, né? Muitas vezes é confundido com apenas treinamento, né? E treinamento está no processo, mas ele é um meio, não é o fim da área de Sales Enablement. Sales Enablement tem o grande objetivo de ser uma área estratégica que faz essa transição rapidamente, né? Da estratégia lá na ponta para o cliente, né? Para o cliente realmente ser impactado com as estratégias, com os produtos. E também, claro, né? À medida que a estratégia vai mudando, o profissional ele precisa fazer um upskill, né? Fazer um desenvolvimento, né? Aprimorar suas técnicas, aprimorar sua abordagem, né? Porque raios, né, Fábio? Eu não sei por que esse raio desse cliente está mudando toda hora, né? O cara que comprava 5 anos atrás não compra da mesma forma hoje. Então, se o cara está lá sentado vendendo há 5 anos atrás e não recebe essa atualização, upskill, né? A estratégia não vai poder ser executada, né, Fátima? Não é isso? Sem dúvida, Carlos, sem dúvida. Ainda um pouco depois, antes da verdade, de pandemia, existia uma tendência de observação no mercado e uma certa velocidade de transformação desse mercado que a gente atua, seja onde for, desse cliente. Você, não só qualquer consultor na área, ou os organismos, os institutos de pesquisa e de research, como Gartner e IDC, sempre tiveram uma certa até facilidade em prever movimentos que eram na área de vendas de tecnologia, eram geralmente gatilho era dado no lançamento e na inovação tecnológica. A partir daquilo, eles conseguiam projetar com uma certa facilidade os desenrolares, né? Todos Uhum. no mercado. Com a pandemia, tanto quanto os outros mercados, a coisa pô, teve uma arritmia brutal. O que era lento acelerou, o que era rápido e acelerado, certo? Né? Uhum. Você segurou ali. E o jeito de olhar para a coisa, a composição de custos, foi totalmente mudado. Não volta atrás. Não tem. Uma coisa que o Mark Benioff, que é o CEO da Salesforce, falou, Visionário, CEO. foi genial. Ele falou assim: não tem, mesmo que quando a pandemia acabar, ele falou isso no meio da pandemia, não tem voltar para antes. Não vai ter voltar. O ser humano vai querer tentar voltar, porque é para onde a gente quer voltar, para a zona Ter maior conforto, rural. né? Uhum. Mas corporativamente falando, business não tem volta. Não tem mais a gente não existe mais como existia. E nossos clientes também não. Isso é fato. A gente viu isso e continua vendo. E essa complexidade de venda acelerou brutalmente.
e continua acelerando por outros fatores, agora também tecnológico, mas a Uhum. aceleração da complexidade para ter sucesso em venda é cada vez maior. Eu tenho insistido bastante de que ah, os momentos que a gente interage com o cliente hoje valem ouro, né? Então, assim, você tem que estar muito preparado. Muitas vezes você não tem uma segunda chance, entendeu? De cometer um erro de abordagem ou de não ter entendido a estratégia de negócio do cliente, né? E ter ido lá um pouco despreparado, não dá mais, entendeu? Você tem que estar preparado para falar com a liderança, né, o C-level, você tem que estar preparado para falar com o operacional, o usuário lá na ponta, porque o processo de vendas está te exigindo isso e de forma assertiva, onde você não tem mais tanto tempo, porque nós aqui culturalmente somos isso, né? Nós gostamos muito do relacionamento, faz uma reunião, faz duas reuniões, três reuniões, quatro reuniões, cinco reuniões, seis, sete, oito, nove, 10 reuniões, até, né, se descobrir as coisas, né? Cara, o tempo vai passando, a gente tem uma regra na Sandra que o tempo mata o negócio, né? Você vai pedalando, pedalando para entender, para encontrar a melhor solução, na verdade você está caminhando para trás, né? Você está caminhando para trás, pode comprometer o processo de vendas. Sem dúvida, sem dúvida. Pode. E Sandler? Falamos bastante de Salesforce, de FAD. E Sandler, como é que essa empresa, né, de consultoria e treinamentos em vendas, né, apareceu na sua vida? Você foi boa, né? Bem poético. Foi bastante interessante, muito curioso. Parece até conversa de pescador, o Carlos. Você deve lembrar, quando eu entrei na Salesforce, a organização ainda não era global, né? Ela se transformou em organização de enablement global, ah, um ano e pouquinho depois que eu estava lá. Nesse momento já, na estrutura que existia um pool de de vendors, né, de provedores de solução de serviços para enablement, pré-catalogados, pré-autorizados, pré-selecionados como os melhores para que fossem contratados localmente. E aí, quando eu comecei a me interar com meus pares em EMEA, né, em APAC, América, Canadá, Estados Unidos e Canadá, eu conheci que eu passei a entender e saber que eles usavam bastante, significativamente, esses vendors, esses provedores, para ajudar principalmente na parte de skill, de upskilling no time de vendas, e às vezes até manutenção. Mas, e na lista de vendedores, dos mais pedidos era o tal do Sandler. Eu confesso para você que eu sempre Ilustre, tive ilustre desconhecido. então, eu conhecia o nome, assim como conhecia, sei lá, Corn Ferry e outros, assim, do Uhum. mercado global, mas eu não sabia exatamente qual era o foco, qual era a especialização. Só que Sandler ainda vinha mais com um adjetivo, às vezes até, do time de vendas. Desse time que eu fiz benchmark, dos meus pares. E aí eu descobri que na América Latina a gente não tinha feito isso. Ou tinha sido feito, acho que há muito tempo, em outras gestões. E aí eu falei, poxa, deixa eu contratá-los aqui. E aí a regra era, você tem orçamento, você vai lá e descobre, contate a Sandler no Brasil, na América Latina, enfim. E aí você organiza e contrata os treinamentos. Pois bem, aí eu fui lá escrever achei a página da Sandler aqui no Brasil, escrevi ali no famoso Fale Conosco, quem que responde o e-mail? Essa pessoa que está aqui me convidando para esse podcast, o Carlos. E o Carlos responde e-mail e fala, peraí, Carlos, onde está acontecendo? Mas eu sou amigo dele, por outra esfera que não tem qualquer conexão. E aí eu, como a gente era só, entre aspas, amigos, não se falava praticamente de negócio, né? Uhum. Aí fui descobrir que você liderava a Sandler. E, pô, a entrega da Sandler aqui no Brasil e na América Latina, porque eu sou responsável pelo Latam, tinha que garantir os hubs de Buenos Aires, Colômbia, México, além do Brasil, além de São Paulo, eu tinha que garantir que eles tivessem a mesma capacitação, né, para isonomia até, a isonomia, para que eles tivessem a mesma condição de venda. Então,
você conseguiu me ajudar até com essa resposta regional. Então, para mim, foi uma mão na roda, vou te falar. Foi realmente muito bom. E o feedback foi incrível. Legal. E é interessante porque a gente faz projetos como você de diversas formas, né? A gente fez, contigo a gente fez direto aqui com o Brasil, né? Mas a gente tem projetos que vêm lá de fora, né? Vem lá de fora para a gente entregar aqui. E uma das coisas que eu percebo, assim, é interessante, né? Principalmente quando os projetos vêm dos Estados Unidos, existe ainda um certo preconceito de que a localização do treinamento faz uma brutal diferença. E aí começam as questões de custo. Ah, então, quantos caras tem aí no Brasil? Ah, tem 15. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos botar ele junto com o grupo dos americanos ou dos latinos, que vai ser em Miami, né? Para fazer esse treinamento. Como é que o pessoal aí fala inglês? Não, o pessoal fala inglês, né? Trabalhar na Salesforce tem que saber falar inglês, tal e tal. E aí, cara, é impressionante a diferença que faz. E olha, eu tenho muita dificuldade de convencer quem está sentado numa cadeira da matriz, do headquarter, né? De realmente botar isso na equação. A maioria diz: não, 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 põe os caras junto aí, põe. Ah, os brasileiros, ah, eles sabem falar espanhol, ah, põe eles no grupo dos espanhóis, né? Que a gente vai fazer aqui nos Estados Unidos, ou vice-versa. Ah, os espanhóis, não, eles entendem português, põe aí no Brasil, que é o maior mercado, é meia dúzia de gato pingado, põe junto aí dentro. E, cara, foi legal você ter comentado isso, né? Porque faz uma brutal diferença. Quando a gente está falando em change management, mudança de comportamento, né? Upskilling e tal, por natureza, já no mesmo idioma, já é uma tarefa, né? Já é uma tarefa difícil, tá? Não é assim, piscar. E aí você põe na frente a barreira do idioma. Caramba, né? É pedir para a eficiência do treinamento ter realmente índices muito baixos, né? É interessante esse teu comentário. E me ajuda até a reforçar isso, né? A gente, quanto mais a gente regionalizar, melhor. Eu E, posso te garantir, Carlos, ah, que foi uma briga grande também, Aldo. Os treinamentos que a gente fez da Sandler foram os primeiros que a gente conseguiu ter regionalização de língua, até material. Qual que foi o pulo do gato? Qual foi não falo pulo do gato no bom sentido, qual foi ah, a momento e a forma de, dali para frente, que headquarter entendesse que aquilo fazia diferença? Medir os resultados dessa equipe que foi treinada na língua local, com resultado local, com material local, não só as medições de survey que a gente faz de satisfação e feedback, etc., foram muito maiores, quanto os resultados efetivamente colhidos nos 6 meses seguintes foram melhores. Então, a gente compara aquela amostra de grupo de controle, grupo fora do grupo de controle, joga uma estatística, nunca é super preciso isso, mas ao longo do ah, tempo você começa a ver a tendência. tem evidências ali, tem correlações com a Exato. localização. E aí, junto com o feedback dos executivos da América Latina, falando, eu estou vendo que isso é muito melhor de uma hora para outra. Isso realmente melhorou. E aí a gente convenceu a HQ que se a gente quer ter efetividade real e engajamento, e uma coisa é o vendedor vir no treinamento porque alguém falou para ele vir. Outra coisa é ele sair melhor, de verdade, daquele treinamento. Aí, isso é só quando ele tem a língua local. E aí, quando eu falo língua local, eu falo até de questões socioculturais, porque quantas vezes, cara, no treinamento que você está dando para gente, você não menciona, o seu instrutor também não menciona exemplos que são locais, que fazem sentido localmente. E muitas vezes fazem sentido no Brasil, mas não fazem sentido no México. Sim, Aqueles, o México entende isso. Eu falo muito de, eu até comecei a falar, né, tem aquela coisa, pô, Latam sempre precisa de língua diferente. Eu falo, não, língua não. Diferença socioeconômica. A língua está no meio. sim, sim. Não, Isso, é bem né? mais complexo do que E só o idioma. o seu instrutor preparado para isso, ele traz tudo junto. Não é só a língua. É bem interessante o que você comentou, porque realmente foi o tipo de feedback que eu recebi, né, quando eu fazia os treinamentos com o pessoal, e principalmente quando os líderes estavam presentes. E, aliás, foi uma surpresa para mim, né, quando a gente fez o treinamento com as equipes,
todos os líderes estavam presentes no treinamento. Então, assim, que é outra coisa, assim, que eu comento, sabe? Às vezes eu tenho dificuldade de fazer um treinamento porque a liderança simplesmente se desconecta da equipe na hora de fazer o treinamento. Aí o que que acontece? A equipe recebe um treinamento, né? Dá um up, né? Aí o gestor lá não sabe o que que aconteceu no treinamento direito, não vivenciou, e aí ele começa a virar um problema de mudança de comportamento, né? Certo? E a gente sempre diz assim, todos os projetos que a gente tem onde a liderança se engaja de verdade, não só de fazer de conta, né? Cara, os resultados dão um estalo, um pulo assim enorme, porque o pessoal sabe, né? Aqui entre nós, né? Ninguém é bobo. A empresa fala um monte de coisa, escreve um monte de coisa, passa um monte de mensagens, etc e tal, mas o que que, né, principalmente o vendedor faz, né? Ele olha o que o gestor dele está cobrando ele para fazer. Se ele foi treinado numa coisa, o gestor está cobrando outra, ele não tem a menor dúvida, ele vai fazer o que o gestor mandou fazer, porque ele presta conta mais para o gestor do que para a empresa, porque o gestor que avalia ele, né? Certo? Então, essas barreiras aí são muito comuns nos treinamentos e é assim uma das coisas que tem funcionado muito bem com a gente é essa nossa interação com a liderança na hora de fazer os treinamentos, a gente mantém elas atualizadas do que está acontecendo, a gente escuta elas para dar feedback em relação aos programas, né? Às vezes a gente tem uns programas um pouco mais longos, 2, 3 meses, então a gente tem reuniões mensais com os gestores para eles nos atualizarem, né, em relação ao que está acontecendo, se está funcionando ou não, se deu uma virada no mercado, o concorrente lançou alguma coisa nova, ou surgiu alguma coisa diferente que a gente tem que dar uma ajustada ali na abordagem e tal. Então, isso aí Salesforce é outro bom exemplo de como o engajamento verdadeiro, né, do gestor faz uma diferença brutal. Eu gostei muito desse teu ponto, né? É fundamental. Top line, né? Consequentemente, Carlos, bottom line. Certo. exatamente, consequentemente, bottom line. E, Carlos, eu vou te falar que não é perfeito, como nenhuma empresa é, mas se eu puder falar, no geral, pode falar com propriedade do Brasil, no geral, e até dos clientes e da América Latina. Existe de forma velada, eu te afirmo isso, em parte dos gestores, parte da liderança, não só em vendas, de que é uma espécie de benefício do cargo não precisar entrar em treinamento. É só interessante esse teu comentário. Ninguém vai te afirmar isso, mas o comportamento demonstrado, eu te afirmo que é esse. Eu, como sou uma pessoa um pouco mais direta, um pouco mais frontal, que sou até um pouco mais agressivo para a nossa cultura, eu desafiei de uma forma muito praticamente correta, claro, com muita educação, alguns líderes que de forma alguma entravam nos treinamentos, aliás, em nenhum treinamento. E a única pergunta que eu fiz foi: como você consegue, até, vamos dizer, numa situação ruim, imagina que você não está atingindo seus objetivos. Como é que você consegue cobrar a sua equipe de uma determinada execução, de uma técnica, de um skill, de uma capacidade com os clientes, se você não sabe o que eles receberam? Você só tem o título do treinamento. Como é que você, né? Vamos falar, discovery, uma coisa simples. Exata? Né? Também. Se ele não conhece a tática correta ou ensinada de discovery, ou até Uhum. com plates, o que quer que seja, um baixo, o que quer que seja, como é que ele vai saber cobrar e falar, escuta, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo? E tem a questão do exemplo, né, cara? O exemplo, Isso. uma coisa Leading by embrionária, example. vem da nossa Boa. sociedade como família, blá, 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 e transborda ali também. Se o líder não está investindo o tempo dele, até como, né, junto com a equipe, naquilo, Uhum. quando o líder fala que aquilo é importante, vai lá, mas ele não vai, é aquela coisa de, quando contar até três, todo mundo sai correndo. Todo mundo sai correndo, o líder fica ali na linha de partida, né? Nego olha para Opa, trás, opa, opa, opa. ei, O que está acontecendo, né? não veio com a gente. Então, isso faz bastante diferença, Carlos, e para enablement é um comportamento que é difícil de abordar, mas tem que ser desafiado, porque quando ele percebe, ele não deixa de ir mais nenhum.
porque ele percebe o baita avanço que passa a Open. Legal. Até a gente está em contato aí praticamente todos os anos aí para avaliar, né, a possibilidade de fazer ou não fazer treinamentos, né, fazendo acompanhamento aí das prioridades, né. E o que é interessante é que em função de novas prioridades de produtos e tal, até você pode falar das prioridades do Sales Enablement teu aí, pelo menos na parte de skill nos últimos anos, estão mais na parte de preparação, lançamento de produtos, né, ainda mais com inteligência artificial aí que você pode dar uma palavrinha. Mas é interessante, né, porque eu recebo ligação e contato de dentro da Salesforce para fazer os nossos treinamentos. E o pessoal tira o dinheiro do próprio bolso para fazer o treinamento com a gente, de tão boas que são as recomendações. Alguém chega e diz, eu estava pensando em fazer um treinamento de vendas. Cara, fala lá com o Carlos, tem que ser com a Sandra. Então, isso aí é gratificante, né? Ouvir essa semente que foi plantada e que é bem isso que você falou, né? Localização, entendimento do negócio da Salesforce, né? Também a questão que envolve a parte cultural, né, do Brasil e acima de tudo, resultados, né? Então, quanto a isso, não tem quem possa deixar de reconhecer. Fala um E pouquinho dessa questão das prioridades do Sales Enablement, né? Até você passou de raspão ali nessa reestruturação que antes era local, aí virou global. Conta um pouquinho para nós aí, que eu acho que isso é uma tendência interessante você compartilhar aí, pessoal. perfeito. Por que a mudança de trazer as regiões que tinham independência de operação de enablement para baixo de um grande guarda-chuva global? Não era porque tinha um projeto de poder de ninguém, é porque o motivo foi muito claro. Conforme a aceleração de inovação em produto começou a aumentar, a velocidade com qual a gente fazer releases novos, produtos novos, né? Por exemplo, durante a pandemia se lançou uma coisa chamada Work.com, e foi a primeira suíte que controlava desde vacina, condição de monitoração de healthcare de cada indivíduo, família, etc. No suíte só eles fizeram esse troço em 3 meses, quatro Que meses. loucura, né? E é uma organização que já tem um certo tamanho, né? Foi tão rápido que a gente foi pego surpresa e foi anunciado para o mercado junto com os colaboradores. Não deu tempo de ter anúncio interno antes. Então, literalmente, a gente estava anunciando e aprendendo junto, poder prestar um excelente serviço para o cliente. Esse foi uma amostra de que continuar da forma que era, sem ter garantia de consistência global, porque os lançamentos são globais, né? O desenvolvimento é global, era um risco. Era um risco. Existiam cenários onde determinadas equipes, quando comparadas de vendas, né, pô, tem equipe performando muito melhor nisso e outra muito melhor naquilo, mas não na mesma coisa. Então, quando isso começou a acontecer e ficar evidente, se decidiu normalizar e garantir uma abordagem única de enablement, pelo menos no que a gente fala, os famosos 80-20, né? Que tivesse uma mensagem forte, uma determinação, um guideline forte para 80% do que fosse feito e Todo mundo 20% ali, mais ou menos, né, de customizado ali. não, de algo local, exatamente. Isso foi o motivo pelo qual a Salesforce passou até o enablement coordenado globalmente. Na aceleração disso pós-pandemia, entrando já na era da AI que a gente está hoje, da inteligência artificial, a Salesforce, se não for, é uma das mais avançadas suítes de inteligência artificial que a gente tem no mercado, e com um componente de trust muito forte, que é uma coisa que acompanha a marca desde a sua criação, né? A segurança com os dados. Pensa que foi a primeira empresa a ter nuvem desde o zero. Ela nasceu na nuvem Ela nasceu na em nuvem. 2000, né? 99, que é ninguém falava de nuvem. Quer dizer, para confiar, a, a, a plataforma de confiança que se criou é tão grande que sustenta esse nome como CRM ainda, né? Você olha no quadrante mágico
do Gartner até hoje, é o CRM número 1 e tal. Então, nessa aceleração para AI, fica claro que os skills também dos vendedores têm que mudar. E um desafio que, Carlos, eu tenho quase certeza que todo vendedor de tecnologia está passando hoje em qualquer lugar no mundo é o tamanho do catálogo de vendas. O tamanho, a quantidade de ofertas que esse vendedor tem que ficar bom em vender tem crescido brutalmente, né? Porque é atender o cliente, porque o cliente precisa disso. Então, esse desafio de aceleração, uma puxada de conhecimento um pouco mais técnico agora necessário para se posicionar a AI, para que o cliente tome a melhor decisão para o negócio E dele, mais segurança também, né? totalmente. Então, o compliance, né, a parte de segurança, security, né, em cima de tudo isso, a privacidade acima de tudo, isso, sem dúvida, é algo muito mais forte, se eu posso dizer assim, é, quando você olha tudo que o vendedor tem que conhecer e saber para fazer uma venda correta, uma venda bem feita. E vencer, claro. É interessante, né? Assim, acho que é uma pergunta que já vem batendo aí desde outubro, quando aquela outra empresa criou, né, a inteligência artificial, né? E trouxe para o mercado, deu aquele buzz, né? A pergunta que sempre me fazem, Carlos, não, o AI vai substituir o vendedor? A minha resposta sempre é sim, ela vai substituir o vendedor que não usa AI, certo? Então, o mundo vai ser separado daqueles vendedores que usam AI, inteligência artificial, os vendedores que não usam ou que usam pouco. Esses pode começar a cavar o buraco e vai para lá. Então é interessante, né, nesse aspecto que você está falando, sales enablement, né, que eu acho assim, até me corrige se eu estiver errado, né? A empresa tem uma estratégia comercial, uma estratégia de mercado. Ela tem que executar essa estratégia, né? Qual é o braço mais próximo do cliente para a execução da estratégia? A equipe comercial. Então, o Sales Enablement faz com que isso possa acontecer, essa execução aconteça da melhor forma possível, né? E da melhor forma preparada possível para poder executar a estratégia. Porque se a equipe comercial não estiver preparada para executar a estratégia, né, a empresa toda vai sofrer, né? Então, acho que essa é uma parte muito legal. Sem dúvida, Então, Carol. meu amigo, cara, vamos até marcar outro dia para conversar, porque esse papo aqui está muito bom, né? Mas, né, a gente sempre tem um tempo aqui que a gente tem que seguir. Lógico. Pad, queria te agradecer demais a oportunidade de estar batendo esse papo contigo aqui, e não só isso, né? Mas compartilhar isso com outras pessoas que estão passando por essas mudanças, essas transições, né? De função, área comercial, sales enablement, né? O que que é, para que que serve, os desafios, né, que você compartilhou aí na Salesforce, da mudança, né, de uma coisa mais local para uma coisa mais global, né, que isso também é uma tendência muito forte, né, e o papel realmente estratégico que Sales Enablement tem para a execução da estratégia da empresa, né, estratégia comercial do negócio. Ah, acho que não tem mais o que dizer. Muito obrigado aí pela tua participação. Se quiser dar uma palavrinha final aí, fica à vontade. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço você, agradeço toda a história que a gente já tem com a Sandler, assim que eu conheci a Sandler com você aqui no Brasil. E ah, quero agradecer para quem estiver ouvindo e estimular para que mais pessoas conheçam a área de enablement, para mais pessoas tentem realmente procurar essa capacitação, sair um pouco do estigma de treinamento quadrado e mecanizado, porque se a gente não evoluir, treinamento e enablement é evolução, assim como quem não adota AI, Carlos, a gente fica para trás. Não tem jeito. E dá para fazer isso de uma forma gostosa, prazerosa, não precisa ser sofrimento, não precisa ser uma corrida que você está sempre perdendo. E é isso que a gente faz na área da gente. E obrigado a todos e, de novo, meu agradecimento para você, Carlos. Legal.
Então, pessoal, é isso aí. Obrigado. A gente já está programando os próximos podcasts aí, sempre com gente interessante de mercado, trocando ideias, novidades, né? Acompanhe aqui nosso podcast. Só coisa boa vem pela frente.